E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. Então, hoje a gente vai continuar com a matéria. Vamos falar de densidade de gases. Acho que eu já tinha dado um exemplo disso para vocês em aula. Talvez esteja enganado, mas agora, se eu já tiver dado, a gente vai formalizar isso, que às vezes aparece em exercício anterior e tal, né? Então, vocês puderam ver no livro aí que a gente tem a equação do Clapeyron, PV igual a nRT. A gente, como sempre, pode abrir o N em minho sobre a mão, né? Deixa eu fazer assim. Vai ficar dessa forma aqui. E aí o que acontece? A gente tem da física que a densidade é massa sobre volume. Então você vê aqui na equação do Clapeyron aqui aparecem as duas coisas, né? A massa aqui e o volume aqui. Se a gente reorganizar para ficar massa sobre volume de um lado e as outras variáveis do outro lado, como é que fica? Então veja, já tem massa aqui em cima, né? Então eu vou escrever isso daqui do lado esquerdo da igualdade agora. Vai ficar eminho. Aí tudo o que não for volume eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar igual a PV, que já tinha antes, massa molar, né? Então estava aqui, foi para lá, multiplicando. Tudo isso dividido por RT. Então fica assim, isolando a massa. E agora a gente pega esse volume e passa para cá dividindo. Então vai ficar massa sobre volume é igual pressão, massa molar, RT. Então, fica assim, ó. Isso tudo é densidade. Então, a gente pode usar isso para calcular a densidade dos gases, né? A gente não é, acho que não é muito intuitivo pensar em densidade do gás, porque ele tem uma densidade menor do que as outras fases, né? Mas os gases diferentes entre si têm ordens de densidade. Isso vai definir quem vai ficar por cima de quem quando você tem uma mistura de gases, né? Então, por exemplo, quando você tem poluentes soltos na atmosfera, para onde que eles vão, né? Você tem que comparar a densidade desses poluentes com a densidade do ar atmosférico. Se for mais denso do que o ar atmosférico, os poluentes vão ficar embaixo. Se for menos denso, vão lá em cima, na estratosfera, né? Então a gente tem essa relação aí. Densidade, então, né? Então, aqui, ó, densidade é pressão, massa molar, RT. Então, com isso dá para a gente fazer uns exercicinhos. E o livro também apresenta outros conceitos. Ele fala de um jeito para você comparar as densidades de gases diferentes. Então vamos fazer o seguinte, olha, para a gente entender como é que funciona a relação de comparar as densidades, vamos fazer essa equaçãozinha para um gás 1. Então digamos que a gente tem um gás 1 aqui. O que vai acontecer? A gente vai ter a densidade do gás 1 é igual a pressão, massa molar do gás 1, RT. Então, tá aí. Se você tiver um gás 2, você vai ter a densidade do gás 2, pressão, massa molar do gás 2, RT. Aí agora, se você quiser comparar as densidades do gás 1 e do gás 2, você vai fazer densidade do gás 1 dividido pela densidade do gás 2 é igual
pressão, massa molar do gás 1, sobre RT, dividido por pressão, massa molar do gás 2 sobre RT. Então vai ficar assim, olha. Uma divisão de frações. Quando a gente tem uma divisão de frações, você lembra o que a gente faz em matemática, né? A gente segura a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Vai ficar pressão vezes massa molar do gás 1 RT é igual, vezes, agora a gente segurou a de cima, agora a gente vai multiplicar pelo inverso da de baixo. RT, pressão, massa molar do gás 2. Então, se a gente multiplicar essas frações aí, o que vai acontecer? Vai cancelar a pressão, o R e o T. Por que está cancelando? Aqui a gente está supondo que os gases estão misturados, né? Estão todos juntos. Então, por exemplo, na situação do poluente com a atmosfera, né? Eles estão juntos ali. Se eles estão juntos, eles têm a mesma pressão, estão no mesmo lugar. O R é sempre o mesmo número, 0,082. E se estão juntos, estão à mesma temperatura também. Então, a temperatura ambiente, por exemplo. Então, vai ficar D1 sobre D2 é igual a M1 sobre M2. Então, quando a gente está comparando a densidade de gases diferentes, basta você ver quais são as massas molares deles. Entendeu? Quanto maior a massa molar de um gás, mais denso ele vai ser em relação aos outros. Essa é a ideia. Então, com isso, a gente consegue fazer os exercícios dessa semana. Vocês viram no livro que ele passa conceito de efusão e tal, né? Isso eu vou falar mais na semana que vem, tá bom? Que tem os exercícios que pedem. Então, vamos ver. Aqui são os exercícios da página 264. Eu vou fazer os de densidade, o exercício 1 ao 4, beleza? Então, ele diz aí. A respeito das ilustrações, responda as questões 1 a 4. Os 3 balões são idênticos e estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, tá aí. Aí ele deu aqui, ó, ele desenhou as moléculas e falou pra gente quem são os átomos. Ó. Então, o átomo azul é nitrogênio, o branquinho é hidrogênio, o vermelho é oxigênio e o verde é neônio. Indique a fórmula de cada gás. Então, a fórmula de cada gás é só você escrever o símbolo dele, né? Então, por exemplo, o gás que a gente tem aqui, lembra que quando a gente está pensando em gás, a gente está falando de molécula, né? Com exceção dos gases nobres, que ficam soltos em forma de átomo, os outros gases são todos em forma de molécula. Então, esse gás aqui, ó, esse gás aqui do primeiro balão, ele é representado por essa molécula. O do segundo balão, por essa. E o terceiro, que é o gás nobre, é só um átomo. Então, pensando nisso, a gente pode escrever aqui, ó. Essa molécula aqui, ela tem um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, NH3. O 3 é pequenininho embaixo do H. Aqui, O2, 2 átomos de oxigênio, né? Então, esse é o gás oxigênio que a gente respira. E esse daqui é o gás neônio. Tá? Ele é só assim mesmo. Então, indicamos as fórmulas. Aí ele quer saber a massa molar de cada gás. Então, aqui, ó, isso a gente já tinha feito lá desde mol, né? Do estudo de mol, né? Então, do NH3 a gente tem uma
um nitrogênio, que é 14, e 3 hidrogênios, que são 1. Então, massa molar é 17. Aqui, no O2, cada oxigênio é 16. Então, massa molar 32. E aqui, ele deu a massa atômica para a gente do neônio, é 20. Beleza? Tranquilinho, né? No 3 ele quer quais os balões soltos no ar sobem ou descem. Aí você tem que comparar a densidade. É aquilo que eu falei para vocês. Nota que ele deu aqui, ó, a densidade, aliás, a massa molar do ar. Então, o balão subir ou descer vai depender da densidade desse gás, que depende da massa molar dele em relação ao ar. Então, os gases que têm uma massa molar maior do que essa daqui do ar, vão ser mais densos que o ar, então vão afundar. E os que têm uma massa molar menor, são menos densos e vão subir. Então, você vê que em relação a essa massa molar do gás aqui, 28,9, o oxigênio tem um número maior, 32 a massa molar. Então, ele é mais denso, vai afundar. E os outros dois são mais leves e vão subir. Então, quais sobem ou descem? Então, desce O2, sobe amônio e neônio. E qual desses gases tem o cheiro característico irritante? É a amônia. A amônia ela é talvez vocês já tenham visto na aula de biologia, não tenho certeza, mas ela é um componente tóxico e que todo ser vivo produz quando processa proteínas, né? Então, por exemplo, a ureia que a gente libera no xixi, né? Ou ácido úrico dos lagartos, é um processamento da amônia, que ela é muito tóxica para você jogar no ambiente, então você dilui ela em água, transforma ela em ureia e tal, e aí fica mais fácil de você se livrar dela. Mas é um subproduto indesejado aí. E tem um cheiro irritante, característico, né? Um cheiro que arde o nariz, assim. Eu tive a oportunidade na minha faculdade de visitar uma fábrica de fertilizante, e aí eles tinham umas piscinas de amônia lá, e aquele negócio tem um cheiro bem forte, assim. Não é nem um cheiro. Não dá pra você dizer, tem um cheiro amargo, doce. Você só sente um ardor no nariz, sabe? Bem forte, bem irritante. Tem uma história que antigamente, quando tinha luta de boxe e um lutador desmaiava, eles passavam um vidrinho com amônia perto do nariz dele desmaiado, que daí ele acordava, né? Então, tá aí. A amônia ela é muito importante na produção de fertilizante. Tem um processo chamado Haber-Bosch de sintetizar amônia, que as plantas precisam do nitrogênio, né? É uma parte bem essencial. Normalmente na natureza elas dependem de raios partirem o nitrogênio do ar, ou bactérias nas raízes converterem o nitrogênio do ar em outra forma que ela possa absorver. E aí quando você tem o nitrogênio da amônia assim, é mais fácil da planta aproveitar aquilo lá, tá bom? Então o nitrogênio é um composto muito importante para as plantas. Falando do NPK, né? Talvez você já tenha ouvido falar, que é, então, N nitrogênio, P de fósforo e K potássio. Então são três componentes essenciais para a planta, para você adubar e tudo mais. Então sempre que fala de adubo de planta, se pensa principalmente nesses três componentes aqui. Beleza? Então é isso daí, gente. Acho que ficou bem claro, né? Qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Aqui eu fiz uma deduçãozinha, né? Mas para efeito de resolver exercício, você pode usar essa relação aqui para calcular uma densidade, ou essa daqui para comparar densidades de gases diferentes, beleza? Então é isso aí. Se cuidem, bons estudos e até mais.